Histórias Contadas apresenta hoje o depoimento do ex-senador Roberto Saturnino Braga. Deputado federal marcado pelo regime militar, eleito 2 vezes senador, Saturnino depois assumiu a prefeitura do Rio de Janeiro, de onde sairia muito desgastado. Quando todos o consideravam fora da política, ele deu a volta por cima, recomeçando como vereador até regressar ao Senado. Com vocês, o testemunho de Saturnino Braga. A minha família de pai é toda de Campos. Eu realmente me sinto muito campista porque pai, avô, bisavô, trisavô, tudo era lá de Campos. Lá em Campos tem um distrito da cidade que chama Saturnino Braga. Lá tem uma rua em Campos que chama Saturnino Braga. Quer dizer, então tem uma ligação. É seu pai? Não, é esse trisavô que foi o fundador da família. Ele veio de Portugal, menino ainda, foi para Campos, fez uma fortuna incalculável. O meu pai foi um engenheiro e se destacou na vida mais como engenheiro rodoviário, foi diretor, foi o fundador do DR do Estado do Rio e foi o primeiro diretor do DNR nacional. Então ele foi mais engenheiro do que qualquer outra coisa, mas ele acabou se candidatando e se elegendo deputado, foi deputado federal em 3 legislaturas. Essa coisa do ideário socialista e idealista, isso, na verdade, parece que começa na infância, sabe? O menino tem muita sensibilidade para essas coisas da justiça e da injustiça. Depois, eu me lembro que já menino bem maior, eu acompanhava muito os acontecimentos da Segunda Guerra. Na casa do meu avô de mãe, onde se reuniam aos domingos, a família, todo mundo admirou a resistência soviética e eu, menino, aquilo entrou na minha alma e ficou lá. Eu me dediquei ao canto, efetivamente, fiz o curso do conservatório, tinha uma professora excelente, tinha uma voz realmente muito bonita. Apresentei em várias ocasiões aqui no Rio, até em Moscou, porque nós fizemos uma... Por isso que eu digo, nesse período eu conheci pessoas ligadas ao Partido Comunista, inclusive o Jorge Amado, que foi quem me convidou para essa viagem que um grupo de artistas brasileiros fez à União Soviética. Lá no Bolshoi, eu me apresentei, cantei no Teatro Bolshoi. Ah, que beleza, aquela juventude comunista do mundo inteiro. Bom, aí eu voltei de lá já. O senhor se filiou ao Partido Comunista? Não, eu me filiei à Juventude Comunista. Eu nunca fui filiado ao partido. Fui filiado à Juventude Comunista. E depois... Já na escola de engenharia, eu li o Capital. A pretensão do Capital é ser uma ciência, é ser uma política fundamentada na ciência. E eu, naquela época, tinha um apreço à ciência, à matemática, era muito bom de matemática. Então, aí foi a adesão definitiva, né? Nunca realmente me senti um engenheiro. Eu fui fazer engenharia, claro que influenciado pelo velho pai, que era engenheiro, mas também porque eu gostava muito de matemática, das ciências físicas, da química. Quer dizer, quem queria fazer ciência, ou se fosse ciência biológica, ia para a medicina, se fosse ciência física e química, ia para a engenharia, que é onde eu fui. Na verdade, eu não gostava do trabalho de engenharia, de ser um construtor, de mexer em máquina. Nunca foi a minha... Mas eu gostava da ciência, da filosofia e passei a gostar da política no momento que comecei a me interessar pelo marxismo e tudo mais. No BNDES eu entrei como engenheiro, mas na verdade o trabalho era muito mais envolvido com projetos e, por conseguinte, com a análise econômica dos projetos que demandavam financiamento lá. Deixa eu contar só um detalhe importante. Eu fiz esse concurso em 56
Pedi demissão lá em Cabo Frio, vim para o Rio, cheguei aqui, tive a notícia de que eu havia sido reprovado. Mas como? Eu vi as minhas notas muito boas, aprovadas nas 3 provas escritas do concurso. Ah, não, mas você foi reprovado na prova de investigação social. O que era isso? Governo Juscelino Kubitschek, hein? Democrata. Mas qualquer servidor público tinha que passar sua ficha no DOPS. E a minha ficha no DOPS estava lá, comunista, visitou a União Soviética, tem ligações com a juventude, tudo isso estava na minha ficha. Então, eu não podia... Quer dizer, eu passei nas provas técnicas, mas fui reprovado nessa prova política. O que fazer? Nada. Bom, mas o presidente do banco, sabe quem era? Roberto de Oliveira Campos. Esse homem foi ao ministro da Justiça, que era o chefe do DOPS nesse período, que era Armando Falcão, e disse, olha, esses 3 rapazes, nós éramos 3, eu, Inácio Rangel e Juvenal Osório Gomes. O Roberto Campos foi ao Armando Falcão e disse, esses rapazes demonstraram conhecimento, são jovens, pode ter o seu ideário político, mas eu me responsabilizo, o BNDE está precisando de gente como eles, eu me responsabilizo e vou nomeá-los. E nomeou. Ah, eu fui getulista, claro, na minha meninice foi toda influenciada pelo Getúlio. Meu ponto de vista, Getúlio Vargas foi o maior estadista que o Brasil teve, quer dizer, porque ele fundou o Estado republicano. Antes de Getúlio, o Estado não era republicano, era daquelas oligarquias, era tudo uma fraude, né? Ele fundou o Estado republicano, estruturou o Estado, estabeleceu a regra do concurso público, fundou o DASP, racionalizou o Estado, os institutos para cuidar da economia e depois fez a legislação social toda. Claro que de cima para baixo, naquela visão positivista, isso é importante. Getúlio Vargas descendia da corrente de Borges de Medeiros, de Júlio de Castilhos, positivistas do Rio Grande do Sul, que acreditavam o seguinte, eram homens honrados, que faziam muita questão da honradez, eram homens dedicados ao povo, realmente, com um sentido de justiça muito desenvolvido, queriam fazer o bem do povo e o bem da nação, porém, eles positivistas acreditavam na ciência, né? Augusto Conte foi um filósofo da ciência, quer dizer, quem tem o saber, quem tem a ciência, sabe o que é bom para o povo, melhor do que o próprio povo. Então, cabe a eles, têm a responsabilidade de fazer o bem do povo. E isso foi Getúlio Vargas, né? O último descendente dessa corrente foi Leonel Brizola, que era assim também. Eu só vim conhecer Luiz Carlos Prestes na minha campanha para prefeito, e ele me apoiou, e foi muito presente. Mas eu também tinha uma admiração, desde a figura mítica dele, do Cavaleiro da Esperança, e depois por tudo que ele representava pelo Partido Comunista, embora eu nunca tenha me filiado ao Partido Comunista, eu preferi o Partido Socialista. Aí entra também a coisa, a sutileza da importância da democracia, sabe? Eu sempre achei que era importante haver a circulação de ideias, a oposição, essa coisa de partido único, nunca me... Embora reconhecesse os méritos da União Soviética, todas as realizações do socialismo lá, mas eu preferia um socialismo associado à democracia. E essa era a tese do velho João Mangabeira, dizia,
democracia sem socialismo não é democracia. Agora, socialismo sem democracia não é socialismo. Quando eu estava no BNDE, eu fiz 2 cursos que também me influenciaram muito no pensamento e me despertaram o interesse pela participação na política, que foram o curso da CEPAL, curso de desenvolvimento econômico da CEPAL, da Comissão, onde conheci o Celso Furtado, onde conheci Aníbal Pinto, uma série de professores excelentes. No ano seguinte, em 60, eu fiz o curso do ISEB, professor Hélio Jaguaribe, Cândido Mendes, Álvaro Vieira Pinto, Nelson Werneck Sodré, Guerreiro Ramos. Aí eu realmente compreendi que a minha vocação não era nem de engenheiro, nem de economista, nem de músico, mas era da política. Meu pai era deputado e não ia se candidatar a partir de 62, ele resolveu se candidatar ao Senado e perdeu a eleição. E eu me elegi deputado federal de cara. Mas a minha votação não tinha nada a ver com a votação do meu pai, foi uma votação do Partido Socialista, muito baseado na Baixada, porque eu fui candidato pelo antigo Estado do Rio. Nunca morei lá, sempre morei no Rio, sou nascido, criado, vivido no Rio. Mas como o meu pai era político do Estado do Rio, lá eu tinha uma herança de nome, eu me candidatei pelo Estado do Rio, mas a minha votação foi toda em Caxias. Foi pelo PSB já? Foi pelo PSB. Eu me elegi, com uma votação muito pequena. Eu fui o menos votado dos eleitos e teve muita gente com mais votos que eu que não se elegeu. Quando veio 64, nós éramos uma bancada de 6 do PSB, na Câmara Federal, 5 foram cassados. Eu fiquei o único representante do Partido Socialista a partir de depois vim para o MDB. Né? Eu não fui cassado em 64 porque era um deputado muito jovem, inexpressivo, não tinha razão para os outros candidatos. Era o Julião, era o candidato, Max da Costa Santos aqui no Rio. Quer dizer, eram deputados que tinham uma atuação e uma história muito mais densa do que a minha. Eu era um jovem deputado inexpressivo, não fui cassado. Participei da Frente Parlamentar Nacionalista, que já era uma credencial mal vista pelos militares. Depois eu fui presidente da comissão de inquérito, da CPI do Time Life, que condenou a Rede Globo, que fez o contrato com a Time Life, que feria a Constituição. E eu presidi essa comissão, que deu parecer contrário, deu parecer pela ilegitimidade do contrato, pela inconstitucionalidade, mas o fato é que isso me marcou para o resto da vida. Eu fui vetado pela Globo para o resto da vida. Identificado pelos órgãos de segurança como um político de esquerda, Saturnino Braga foi prejudicado em sua intenção de reeleger-se deputado federal. Em cima da hora, ele obteve o registro por decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral. Perdeu as eleições, mas preservou seus direitos políticos. Então chegou na reeleição de 66, eu me candidatei e fui vetado. Eu recorri ao tribunal, ao TRE, e aí foi uma vergonha. Eu tenho esse parecer assim, o parecer do relator do meu caso foi assim: o deputado alega que não é membro do Partido Comunista, que não tem filiação, etc. tal, que exerceu o mandato dignamente, tal. Porém, o SNI, que apresentou o veto, merece fé. É um órgão do governo brasileiro que merece fé. Recorri ao Superior Tribunal Eleitoral, TSE. Lá eu ganhei. E
E o relator do meu processo, eu ganhei por unanimidade no TSE. O relator do meu processo foi o ministro Armando Hollenberg, que disse, olha, esse deputado, isso assim, fez o relato, os outros todos acompanharam, eu ganhei. Eu ganhei, faltavam 6 dias para a eleição. E nesse interregno, os concorrentes já tinham tomado todas as minhas bases, dizendo, olha, ele infelizmente não foi vetado para o tribunal. Resultado, aí eu não me elegi. Mas eu era funcionário do banco, não tinha perdido direitos políticos, era funcionário estável, concursado, voltei para o BNDES e fiquei lá. Histórias Contadas volta depois do intervalo.